Essa é a hora exata para mais um episódio do Meetingcast. Um espaço para compartilhar tendências e experiências. Gerar insights sobre como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 5 do Meetingcast, mais um espaço para estarmos conectados e para conversarmos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de Conexões e Estratégias da Tática Eventos, e hoje o assunto serão os métodos ágeis, uma nova abordagem para a produtividade, interação e humanização de empresas e dos eventos. E esse é um assunto que é muito do meu agrado. Eu vou fazer um parêntese, audiência. Eu realmente acredito que é um assunto que pode contribuir efetivamente para o cotidiano das pessoas, mas produtividade é algo que eu particularmente busco muito, é necessário para pessoas que, como eu, têm a própria rotina baseada em um portfólio de projetos, são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, fora a gestão da própria empresa. Então, mecanismos que façam com que a gente possa produzir mais em menos tempo e de uma forma mais fluida e leve são sempre bem-vindas. Então, eu, como estudiosa da produtividade, acabei chegando na gestão de projetos. E, na verdade, além de estudar a gestão de projetos como um mecanismo de organização, né, dos eventos que nos são confiados dentro da tática, ele também era o principal assunto de um grande cliente meu, inclusive o primeiro cliente da tática, que é o PMI, o Project Manager Institute, o capítulo Bahia, dentro do Brasil, e isso fez com que eu estivesse muito próxima da gestão de projetos, né, enquanto temática, por ser o objeto do meu cliente. Então, eu acompanhei todo o início da migração da gestão de projetos formal para essa nova abordagem dos métodos ágeis. E eu preciso confessar a vocês que eu tinha uma certa rejeição a questão muito lúdica, aquele negócio de um monte de post-its, né? Que é isso que me fazia lembrar os métodos ágeis. Eu relacionava logo aquele monte de post-it colorido, e para mim parecia coisa de menino pequeno, e visualmente me causava uma grande confusão mental, mais do que organizar. Depois, com a mente mais aberta e trabalhando outros conceitos como Design Thinking, eu comecei a ficar mais receptiva a essa questão da ludicidade e da visualização que esses post-its nos dão. Isso aí, obviamente, é uma das ferramentas, né, uma das práticas, dentre tantas. E aí comecei a me interessar mais pelos métodos ágeis, que, como eu comentei, é uma abordagem da metodologia de gestão de projetos que é mais baseada na flexibilidade, na adaptabilidade, né? Na verdade, é mais focada na melhoria contínua, e diferente da gestão de projetos, que tem aquelas etapas bem definidas e bem extensas, com marcos de entrega, os métodos ágeis são interações mais curtas, com resultados a partir de produtos em cada entrega. Então, você não tem aquela documentação tão vasta, você consegue ter processos muito mais ágeis, né, como o próprio nome diz. No final do ano passado, já muito interessada no assunto, eu estive no Eventos Brasil, que é o evento da ABOC, da Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos, e conheci uma das palestrantes que estava lá falando justamente como alcançar mais produtividade através dos métodos ágeis, Luciana Moraes,
que é uma grande entusiasta do assunto, como vocês vão ver, e a partir de então começamos a conversar, criamos uma amizade a partir daí em função dos interesses comuns, e eu comecei a ser uma grande incentivadora para que Lu compartilhe conosco a prática dela, com outras empresas e como empreendedora da área de eventos sobre a utilização dessas ferramentas. Então, vou apresentar a Lu, que é comunicóloga, relações públicas, é uma mulher de eventos há 15 anos, além dos outros papéis, né, de esposa, mãe, dona de casa, povo, pá, designer e produtora de eventos, mas, como eu comentei, uma entusiasta da gestão ágil. Há 7 anos ela atua na produção de eventos nessa temática e isso acabou fazendo com que ela trouxesse as metodologias ágeis para o seu contexto, até desenvolver o projeto Evento Ágil, onde ela oferece ao mercado um conjunto de valores e princípios para nortear a mentalidade e a prática ágil aplicada aos eventos e às empresas de eventos, né? Lu tem compartilhado essas experiências através de consultorias em um curso pioneiro no mercado. Ela vai contar para a gente. E, Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Se apresente, conte aos ouvintes quem é você e quando você começou a sua jornada aí pelos métodos ágeis e a aplicação disso na sua empresa e nos seus eventos. Sinara, é um prazer estar aqui falando com você. É sempre muito bom compartilhar essa minha paixão pela agilidade. Eu falo que é paixão porque realmente, quando eu conheci, foi uma mudança, né? Uma transformação. Primeiro porque eu me encontrei, eu já era uma anarquista organizacional e eu achava isso muito estranho. E depois que eu conheci o ágil, eu consegui me encontrar. Eu não sou uma anarquista organizacional, eu sou uma pessoa que acredita num ambiente de pessoas empoderadas, num ambiente horizontal de liderança muito mais servidora. Adorei esse termo, viu? Anarquista organizacional, adorei. Nunca tinha ouvido. Organizacional. Adorei. Bom, eu não vou me apresentar muito porque você já fez isso, né? Então, eu já vou entrar ali na agilidade mesmo e como é a minha relação com esse mundo. Bom, meu marido, ele já era agilista muito antes de eu entrar nesse mundo dos eventos ágeis. Ele trabalhava numa empresa que foi pioneira na adoção desses métodos no Brasil. Então, eu já tinha um certo contato, né? Só que era muito estranho para mim. Eu ia na empresa e falava, gente, mas é estranho, né? Não é comum. E ele tentava me ensinar algumas coisas, mas aquele negócio, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, eu não dava muito crédito. Quando ele vinha me ensinar algumas técnicas, eu não dava muito crédito, já fazia do meu jeito, ignorava. Só que lá em 2013, o evento Agile Brasil, que é uma conferência promovida pela comunidade ágil brasileira, foi em Brasília. E uma das pessoas da empresa que ele trabalhava estava bem envolvida no comitê organizador daquele ano. Então, nós acabamos fechando um negócio para que a Criativa organizasse essa conferência. E foi um grande desafio, porque foi o meu primeiro grande evento fazendo pela Criativa sozinha, né, sem estar como assistente de eventos numa outra empresa. E faltava pouco tempo. Era um ano de Copa do Mundo e faltavam 4 meses para a conferência quando eles me contrataram. Além de tudo isso, a gente está falando de uma comunidade de agilistas, né? Então, tem que dançar conforme a música. Tinha pouca documentação, tinha muita gente envolvida num ambiente extremamente democrático e algumas coisas eu não sabia nem para quem perguntar, né? Porque todo mundo ali tinha poder e todo mundo participava das decisões. Era um ambiente muito diferente do qual eu estava acostumada. A gente não se encontrava presencialmente, era tudo virtual. E eu ficava sabendo das coisas por e-mail, nas trocas de mensagem, eu tinha que ir ali meio que pegando, né, o que estava definido de programa, o que estava definido de patrocínio, e eu ia compilando aquelas informações para poder entender
universo com o qual eu estava lidando. E foi muito interessante. Como era muita coisa ao mesmo tempo, eu comecei a me organizar com post-its. E na frente da minha mesa tinha uma parede, essa parede era cheia de post-its, eu organizando essas tarefas. E um dia, por acaso, a gente fez uma reunião presencial. Eu digo que foi por acaso, porque nesse evento não costuma ter reuniões presenciais, a gente só se encontra realmente na véspera. Imagina o ganho de tempo. Né? Mas nesse ano especificamente, duas pessoas do comitê organizador, o chair, que era o coordenador geral, e mais uma outra pessoa, eram de Brasília. Então a gente resolveu fazer uma reunião presencial. E eles foram até o meu escritório, e um deles, quando entrou e olhou os post-its na parede, falou: nossa, olha o Kanban da Lu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o Kanban da Lu. Bom, eu preciso entender mais sobre esse negócio para poder conversar, né, a mesma língua. Enfim, fizemos as reuniões. O evento chegou, já estava bem perto da data do evento. O evento chegou e eu estava bem receosa com aquela aparência de falta de organização, porque todo mundo podia tudo, todo mundo fazia tudo, e eu estava bem receosa. E durante o evento eu me impressionei. Tudo aconteceu num sincronismo, numa harmonia. As pessoas tinham uma proatividade para resolver as coisas, e aí eu realmente me encantei. Falei, eu preciso estudar esse negócio, porque faz muito sentido para mim. Quando chegou na segunda-feira, a louca da Luciana chegou na criativa querendo implementar um monte de mudanças. E foi a primeira vez que eu participei de uma retrospectiva ágil, por exemplo, e eu achei aquilo incrível. É uma lavação de roupa suja que é, assim, perfeita para você trabalhar a melhoria do evento, dos processos, das próprias pessoas, o autoconhecimento. E desde então eu comecei a estudar sobre os métodos e aperfeiçoar e aplicar isso ao meu mundo de eventos, porque a agilidade, ela nasceu dentro do mundo, né, do desenvolvimento de software, justamente porque dentro desse ambiente os projetos eram realizados de maneira tradicional, engessada, com marcos, muita documentação. Muitas vezes o projeto começava e nunca chegava no fim, ou quando chegava, ele já chegava desatualizado, não podia ser aplicado mais porque muita coisa já tinha mudado, ou porque quando chegava no final descobriam que não era exatamente aquilo a necessidade, né, do cliente final. Enfim, e aí alguns profissionais inconformados com essa forma de fazer software, começaram a testar algumas outras abordagens. E lá em 2001 eles resolveram se reunir para compartilhar o que eles vinham fazendo em comum. E dessa reunião surgiu um manifesto, que é o Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software, que traz 4 valores e 12 princípios. E aí eles criaram uma aliança e um pacto de difundir, né, a cultura da agilidade pelo mundo. Foi nesse momento que foi cunhado o termo ágil, né? E outros brasileiros, um grupo de brasileiros, trouxeram esse movimento para cá, foram realizando pequenos eventos, essa comunidade foi crescendo. Hoje ela é uma comunidade muito grande, hoje existem vários eventos grandes, e a agilidade ela já partiu para outras áreas, como marketing, como recursos humanos, né? Mas é muito comum a gente ver isso em empresas que atuam de alguma forma com tecnologia, porque essa abordagem ágil começou ali dentro do departamento de TI da empresa e ela foi se expandindo para outras áreas. E agora, na pandemia, virou uma loucura, né? Ágil é a palavra super comentada na internet. Tá todo mundo falando, mas eu acho que poucos conhecem essa verdadeira essência, que é a simplicidade, que é os ciclos curtos, visando o quê? Entregar o máximo de valor com o menor custo no menor prazo. Basicamente é isso.
E por você ter essa estrutura, você está muito mais adaptável às mudanças e à promoção da melhoria contínua. Só que nada disso funciona se você também não tiver um ambiente inspirador e motivador. Então, você falando, né, dos seus post-its, você vê como são as coisas. Eu já comentei isso com você, e aí eu vou abrir o coração agora para a audiência, que eu venho da velha guarda da gestão de projetos, né? Então, os meus eventos, eles tinham um termo de abertura, com aquele, né, e olha que o meu termo de abertura é um termo de abertura curto, tem 2 páginas. Né? Mas, assim, via de regra não é isso que acontece. Como você colocou, a gente gera políticas e escopos para cada entrega, para cada... E isso faz com que haja uma documentação, como você falou, muito extensa, e que muitas vezes, no decorrer do caminho, por mais que você esteja ali com 6, 8 ou 1 ano de eventos, a gente sabe que as mudanças, elas são inerentes ao processo. E aí, se você for voltar, toda vez que tem um PREPS, para você mudar aquela documentação toda, você vai passar mais tempo mudando a documentação do que agindo, de fato, sobre a questão, para não chamar ela de problema. Né? Então, quando eu comecei a ouvir esse termo do ágil na gestão de projetos, era uma pequena parcela, né, ainda dos gestores de projetos que estavam ali envolvidos dentro dessa questão da agilidade, mas e como assim o Scrum e o Kanban ficaram muito... como é que eu vou dizer? Acho que foram as principais ferramentas, ou as mais populares num primeiro momento. Eu tomei a versão do negócio do post-it. eu achava aquilo estupidamente confuso, sabe? Eu achava uma confusão aquilo ali. Você tem que botar seu projeto todo. Eu me lembro que, veja como são as coisas, né? De forma inspiracional, para ficar fácil, uma vez a gente pegou uma parede branca, eu tinha um congresso com mais de 5.000 artigos sendo submetidos, né? Trabalhos sendo submetidos, e eram 23 salas, se eu não me engano. E eu me lembro que a produtora que tomava conta dessa parte do científico, porque não havia planilha que você conseguisse ter uma visualização completa. Você não conseguia ver o todo nunca. Não havia documento que você conseguisse ter uma visão geral da coisa. E aí ela utilizou a parede com os post-its para poder a gente fazer uma organização daquelas 23 salas, né? Isso foi em 2000 e eu estou falando de um evento chamado COMPSI, Congresso Norte-Nordeste de Psicologia. Ele é Norte-Nordeste, mas ele é praticamente um evento internacional, são 6.000 pessoas e é uma grande quantidade de trabalhos sendo submetidos. Eu estou falando de 2013, 2014. Sabe? A gente já atendia o PMI desde 2007. Eu fiz, inclusive, o Brasileiro de Gerenciamento de Projetos aqui em Salvador, em 2007. E vários eventos para o PMI ao longo desse período. E aí foi a primeira vez que eu me convenci que aquilo ali não era algo infantil. Tinha uma aplicabilidade real. Eu jamais teria condição de ver em planilha nenhuma, de bater o olho, entender qual é o contexto e ter um amparo melhor para a tomada de decisão do que daquela forma, que estava ali disposta para mim. Então, eu me dobrei ali, naquele primeiro momento. E não partiu de mim, como eu disse, partiu de uma produtora, né? Uhum. E a partir dali, eu comecei a ver esse como o principal benefício. Essa forma rápida, como o próprio nome diz, muito intuitiva, pouco documentada, não no sentido de que a gente não tem registros, mas assim, com muito menos necessidade de registros e registros extensos, que aí você vai demorar uma vida para estar atualizando sempre que necessário, e uma condição de ter equipes mais auto-organizadas, mais autônomas, porque o conhecimento ele fica ali compartilhado, né? O processo está todo à vista, compartilhado, inclusive os objetivos iniciais e as metas entregas. Então, é uma coisa, assim, inquestionavelmente,
muito mais fácil de ser internalizada pela equipe e acompanhada do que a gente está em um Trello, mesmo partindo para outros mecanismos, né, mais atuais, como um Trello ou um Google Doc. Então, eu me dobrei nessa ocasião, porque não havia como... ficou comprovado que, para mim, que aquela visualização eu não ia conseguir no método tradicional nunca. É verdade. Essa ludicidade, na verdade, ela contribui muito. Além dela contribuir para essa visibilidade e para essa participação de todo mundo, ela acaba sendo um motivador também, né? Ela torna as coisas mais leves. Então, assim, quando você fala que você está fazendo uma reunião com o time para poder estimar o tempo necessário para o desenvolvimento de cada etapa do projeto, e você usa cartas de baralho, como um plane poker, por exemplo, você está sendo lúdico e você está tornando uma reunião que poderia ser chata, massiva, num momento mais leve, mais divertido entre as pessoas, né? Bem interessante. E quando você fala a respeito dos 4 princípios, né? Ou melhor, os 4 pilares e os 12 princípios. Eu utilizo, para você ter uma ideia, quando eu comecei a buscar mais informações, foi a partir ano passado, também comentei isso contigo, foi quando eu fui buscar a certificação do IVA de Canva Design, né, na metodologia de planejamento de eventos, porque eu já sentia um outro momento. A gente estava entrando em um outro momento de compartilhamento, muito compartilhamento de conteúdo, muito compartilhamento de experiência, muita cocriação junto com todos os outros stakeholders. Havia uma necessidade de você partir para algo que não era tão engessado. Quando eu fui buscar, inclusive, o IVA de Canva, como metodologia de planejamento, foi me buscando realmente entrar no mundo. E aí foi quando eu comecei a ter realmente contato com os métodos assim, de buscar, estudar, me aprofundar. E a partir de então, esses 4 pilares eles passaram a ser um norte para mim, né? Os indivíduos e as interações, mais importantes do que os processos, os produtos realmente funcionando, os serviços realmente funcionando e não ali simplesmente documentados, a colaboração com o cliente, o comprometimento genuíno com o cliente, mais do que o contrato, né? E a resposta à mudança como prioridade e não necessariamente seguir o plano. Esses 4 pilares, eles passaram a ser fizeram muito sentido para mim, sabe? E aí começou a mergulhar no negócio cada vez mais e tal. Enfim, até chegar em você e depois ver o negócio realmente aplicado a empresas de eventos e à organização de eventos, como você faz. E se a gente pensar, todos esses valores, eles fazem total sentido em todos os nossos momentos, do planejamento até a entrega do evento, né? Quando a gente fala em indivíduos e interações, a gente está falando o quê? Que o cliente, que o participante, que todo mundo tem que participar do processo de criação do evento. É para eles que a gente está fazendo, né? Então a gente precisa dessa interação constante. E precisa também com o nosso time. Então, independente da ferramenta que eu vou utilizar para planejar, para executar, a nossa interação como time, ela é essencial para que todo mundo esteja ali inserido no mesmo propósito, né? Quando a gente fala ali de colaboração com o cliente, mais que a negociação de contratos, quando a gente está ali dentro de um evento acontecendo, tem um problema aqui, outro ali. Se a gente fosse a ter somente a questão contratual, a gente fica engessado nas soluções. Se toda vez que eu for falar com o meu fornecedor,
que eu quiser uma pequena mudança ali durante o evento, ele vier com um contrato e me falar, mas no contrato não estava previsto. Gente, para mim o contrato não importa, o que importa é a solução. O que importa é a gente estar unido num propósito comum, que é fazer um evento inesquecível, um evento perfeito. Isso, mas com uma entrega eficiente, a gente tem um momento memorável, né? Emblemático, que você consiga entregar alguma coisa realmente única a cada edição, inclusive. Porque a gente tem esse, como é que eu vou dizer? A gente tem esse desafio, muitas vezes, né, de estar trabalhando anos na mesma, para o mesmo cliente, ou para um mesmo evento, onde você tem o mesmo público participando daquele evento, e você fica, não quero dizer na obrigatoriedade, mas no desafio de inovar, de ser criativo, de fazer valer o tempo e a energia daquelas pessoas, e inclusive investimento financeiro, muitas vezes, né, quando há uma comercialização de um ticket, fazer valer o tempo que foi honrado ali para aquele evento. Então, esses pilares, esses valores, eles fazem muito sentido. Eu acho que, como você falou, faz muito sentido para tudo, mas ele é notório na área de eventos. Ele dentro do negócio da gente, ele é gritante. Não tem como você colocou, não tem como você, às vezes, se fazer valer do contrato se você está em busca de solução. Não tem como você ficar guiado por um planejamento se você tem mudanças que requerem uma resposta rápida para que haja efetividade. E aí eu fui, como diz você, encantada também pelo negócio, e comecei a buscar como aplicar e como ser mais produtivo a partir desses benefícios das ferramentas e das ideias que já acontecem em empresas que adotam essa abordagem. E eu queria que você desse essa dica às pessoas. Que benefícios reais você, além de todas essas coisas que nós estamos aqui comentando, né, de benefícios para as empresas com a adoção do modelo agilista, como é que você consegue, ou que indicações práticas de benefícios reais você consegue apontar para convencer de vez a audiência em prestar atenção nesse tema? Vamos lá. Bom, eu penso que empoderamento e auto-organização da equipe, para mim, é o principal. Sim. Isso vai resultar no trabalho mais fluido, isso vai resultar num trabalho que não necessita de passagem de bastão, porque está ali tudo claro, transparente e visível. Eu tenho um exemplo que eu uso muito e que eu vivenciei, que foi uma experiência muito forte, que nesse momento eu acreditei. Funciona. Quando eu estava grávida da minha filha, eu acreditava que eu ia trabalhar até o último dia para ir para a maternidade para ela nascer. E eu tinha viagens marcadas, projetos para entregar, porque eu acreditava que quando eu completasse 8 meses eu ainda ia viajar para entregar um evento. E em seguida minha filha Se deixassem, com 8 meses. Pois eu ia até levar o meu notebook para a maternidade. Mas, enfim, a vida não é assim, né? Eu fui colocada de repouso com 24 semanas, repouso absoluto, na véspera da entrega de um evento no Rio de Janeiro. E esse evento eu tinha tocado praticamente toda a produção sozinha, porque o time estava envolvido em um outro que seria em setembro. Era julho, eu fui na obstetra e ela falou: repouso absoluto, você não vai viajar, você tem que ficar deitada. E eu cheguei pro meu time e falei: galera, é o seguinte, vocês vão ter que ir no meu lugar. Eu não vou poder ir. Uhum. Tá, mas a gente não participou do projeto. Falei: sim, mas não tá tudo registrado? Então vamos lá. Temos aí meia horinha para eu passar para vocês. O que a gente tenta, então? Vou passar para vocês tudo e amanhã vocês embarcam para o Rio de Janeiro para montagem. Simples assim. E rapidinho elas se inteiraram de todo o projeto, foram para o Rio de Janeiro, tocaram o evento
e tudo funcionou super bem. E você acredita isso ao fato de você ter, de alguma forma, utilizado Sim. A questão das metodologias ágeis no que diz respeito à visibilidade e empoderamento da equipe, porque tudo estava visível, por mais que as pessoas não tivessem tocando o projeto junto comigo, elas estavam ali em paralelo, mas elas tinham acesso e visibilidade a tudo que estava acontecendo, a todas as decisões que estavam sendo tomadas, porque a gente tinha as nossas dailies, todos os dias que a gente falava sobre o trabalho que cada um estava executando. A gente tinha as nossas reuniões semanais onde a gente planejava o que ia acontecer, o que tinha acontecido. Então, apesar das pessoas não estarem inseridas dentro daquela atividade específica que eu estava fazendo, as pessoas estavam por dentro do todo. Perfeito. Isso é essencial. Imagina uma produtora, de um dia para o outro, ter que assumir a ida para um evento que ela não participou da produção em si. Não é fácil, né? Ela estaria por fora de um monte de decisões, de um monte de informação, de um monte de negociações. E aí você não vai nunca com uma visão 360 de quem participou da pré-produção ou de quem participou da estratégia do evento. A gente até sabe que acontece muito, né? De você repassar aí um briefing ou uma ordem de serviço para um produtor executar, mas é uma coisa muito fria. Né? Ele vai pegar ali e vai executar exatamente aquilo que está dito no papel dentro de um documento ali de minuto a minuto e não tem uma visão que permita a ele determinadas tomadas de outras decisões de imediato, se houver necessidade, né? Porque, como você falou, em tese ele não participou de uma série de reuniões prévias e de decisões prévias que justificam os porquês, os propósitos, os objetivos, as importâncias de determinadas atividades dentro do evento para você conseguir tangibilizar depois os resultados. Então, é bem complicado. Exatamente. E assim, como eu exerci esse papel de liderança sobre o time... acabava que eu estava ali muito à frente, né, de todas as atividades. E eu fiquei praticamente 1 ano fora da empresa. Que aí teve o tempo de repouso, ela nasceu, ficou na UTI, teve uma série de questões que me deixaram afastada da empresa. E mesmo estando afastada, o time foi tocando os outros projetos e foi tocando perfeitamente. E eu conseguia... mesmo à distância, acompanhar o que estava acontecendo. Então, funcionou muito bem, foi tudo muito fluido. E eu atribuo isso à nossa capacidade, né, de estabelecer processos muito bem desenhados e de ter uma mentalidade, né, de dar visibilidade a tudo, a toda a informação, a todo o processo, a tudo que está acontecendo, tudo que foi feito, tudo que precisa ser feito. Essa capacidade de organização fazia com que todo mundo estivesse ali participando. Então, eu consigo te dizer, assim, com muita certeza, que se hoje eu tiver que me ausentar do trabalho e ficar incomunicável, qualquer pessoa dentro da empresa vai conseguir acessar o Trello, por exemplo, e saber tudo que tem de pendente, tudo que foi executado e como está o status de cada coisa. Mesmo sem conversar comigo. Isso é fundamental. É fundamental nos dias de hoje. A pandemia também nos mostrou isso, né? Como você colocou aí, eu acho que não é a troco de nada que determinados assuntos vieram tão à tona durante a pandemia em função dessa necessidade de reflexão que a gente tem, que a gente teve, que a gente está tendo ainda, né? Na verdade, não passou. Não passou, eu não digo nem a questão da disseminação do vírus em si, mas eu digo essa grande reflexão conjunta que estamos vivendo, pró-novos tempos, né? O novo normal, como a gente está vendo aí, e não é à toa que questões que privilegiam a humanização, a interação, o compartilhamento, o trabalho remoto, ou a facilidade do trabalho remoto, a preocupação genuína com o outro,
empática, né? Mesmo no que tange a relações comerciais, mas um relacionamento mais empático. Todas essas questões acabaram tomando uma proporção muito grande, virando palavras da moda, palavras da vez, né? Além da velha reinvenção, que veio de base de tudo, justamente por essa procura que as pessoas começaram a ter de como fazer as coisas dentro dessas perspectivas que eu comentei agora. Por mais que você já tivesse algum ensaio disso, como era o nosso caso na Tática, que já estava buscando, havia já trocado a metodologia de planejamento, incorporado uma série de processos e ferramentas que, de alguma forma, agilizam o trabalho e fazem com que a comunicação fique mais fluida e compartilhada. Foi arrebatador o que aconteceu na pandemia. Arrebatador, porque as pessoas começaram a privilegiar tudo que, de alguma forma, te auxilie para chegar nesses valores, né? E aí eu acho que a agilidade acabou tomando esse patamar que você está comentando. Sim, com certeza. E tem outros ganhos também, né? Como o desenvolvimento daquele sentimento de pertencimento, de corresponsabilidade pelo resultado, e esse sentimento acaba atingindo todos os stakeholders que estão envolvidos ali no evento, né? Por quê? Porque a gente tenta estar próximo de todo mundo, do fornecedor, do participante, do cliente, das equipes. A gente quer o tempo inteiro colher o feedback dessas pessoas e atuar em melhorias. Então, um exemplo muito simples que a gente utiliza em todos os eventos é o feedback wall. Agora, nos eventos online, a gente precisa criar uma nova forma de trabalhar com ele, mas nos presenciais, a gente sempre tem um painel com um quadrinho ali de positivo e outro de negativo. E as pessoas podem colocar post-its ali com os seus pontos de vista em relação a tudo no evento. Então, você pode comentar ali desde que você foi ao banheiro e ele não estava limpo, até o café que não estava na garrafa, ou até elogiar que, caramba, toda vez que eu vou pegar café, tem café, gostei. Enfim, as pessoas podem comentar tudo ali. A projeção não tá legal, deu uma falha no microfone. As pessoas podem comentar absolutamente qualquer coisa sobre o evento. E durante todo o evento a gente fica observando aqueles post-its que vão aparecendo ali e a gente vai agindo para corrigir aqueles problemas que as pessoas vão colocando. E é muito legal, porque a gente percebe o envolvimento até dos fornecedores. Eu vejo o pessoal técnico de audiovisual tá lá lendo para ver se tem elogio ou crítica para eles, e eles comemoram quando tem um elogio, né? E eles Bacana. Eles me procuram para conversar. Poxa, Lu, eu vi que reclamaram disso e disso, mas eu já tomei essa atitude para melhorar. Então, assim, você consegue envolver toda uma atmosfera. Já teve caso do buffet olhar o quadro e falar, poxa, reclamaram, sei lá, que faltou salgadinho vegetariano. Não, então para o próximo eu já vou aumentar a quantidade. O próprio buffet já olhou aquilo, já tomou a iniciativa. Isso ajuda muito, porque está todo mundo envolvido em resolver. E a gente interage com os participantes ali naqueles post-its, porque a gente responde também. Sim. A gente escreve uma resposta carinhosa e cola ali, né, do lado do post-it da pessoa, e aquilo gera um engajamento, gera um sentimento no participante de eu estou sendo cuidado, eu estou sendo ouvido. E o que a gente vê muito por aí são eventos que acontecem. A gente sabe que nenhum evento é perfeito, ele tem problemas. Não existe evento perfeito. Mas, geralmente, você colhe o feedback no final, quando você manda uma pesquisa para o participante. Só que quando você manda aquela pesquisa e o participante vai te dizer o que foi ruim, já passou. Talvez você nem tenha a oportunidade no ano seguinte ou na próxima edição de mostrar para aquela pessoa que você poderia fazer melhor. Ou até quando acontece de você ter um feedback imediato, eu digo porque já pratiquei dessa forma, né? As pessoas poderiam dar um feedback durante um evento e a gente responder. Isso foi uma coisa que se popularizou muito através de aplicativos.
o aplicativo que dá a nota na hora do palestrante, ou o aplicativo que você pode falar em tempo real o que está acontecendo, sua sugestão, sua crítica, seu comentário, e aí você responde ali. Mas perde, de alguma forma, Lu, a questão da humanização. Porque você fica ali dentro do recurso tecnológico. É isso que eu ia te falar. Que perceba, eu não estou aqui... Eu adoro aplicativo, né? Preciso dizer isso, adoro. Apesar de achar que eles ficam muito subestimados dentro dos... Vamos ver agora, depois da pandemia. Mas assim, até a pandemia eu via que a gente não usava nem a metade dos recursos e das possibilidades de networking, de interação, enfim, que os aplicativos ofereciam. Mas quando você tinha quando você promovia essa prática de dar o feedback, o comentário, a crítica, a sugestão em tempo real, responder e consertar na hora, aquele negócio automatizado, que não tem essa humanização que você colocar através de um recado manual e você receber um retorno manual, dá. Então, é uma ideia bacana no sentido de equilibrar também, né? Fazer muito uso da tecnologia, sim, mas também onde você pode... eu não vou dizer que é voltar atrás nem um retrocesso, mas quando você pode fazer uma observação interna, né? E promover essa reflexão e essa coisa do trabalho... do dispêndio de energia manual, a ponto da pessoa ir lá e se incomodar ou de se importar, de ir lá e deixar o registro dela. Isso é muito bacana, não é um negócio que está à mão. Ele foi em algum lugar, ele percebeu isso durante o evento, mesmo que incentivado por mestre de cerimônias ou pelo próprio aplicativo. Existe esse espaço de feedback humanizado e outras práticas aí que eu acho que você também pode sinalizar, que a gente já tem que são caminhos de humanização. Exato. Nos eventos ágeis, eu vou te ser bem sincera, eu estou falando de eventos que reúnem profissionais de tecnologia e tratam de agilidade. Então, teoricamente, a gente poderia dizer que aplicativo é a solução. Só que não. Dentro dos eventos de agilidade, aí eu vou falar como você falou, nada contra aplicativos. Eu gosto, eu acho que são super úteis. Mas dentro dos eventos de agilidade, meus clientes costumam usar aplicativo, mas eles costumam usar para programação do evento, porque você consegue ter uma praticidade muito maior, você consegue ter uma economia no que se refere a impressões, por exemplo, você consegue ter uma flexibilidade para alterar a programação, notificar todo mundo, enfim, muito mais flexível. Agenda, no caso, quando você tem exposição em feira, você já pode marcar ali, gerar networking. Hoje a gente tem salas, né, à parte, onde as pessoas que, enfim, dão match, né, estão interessadas em fazer um contato mutuamente, podem conversar e marcar ali ainda durante o evento, enfim. E a gente sabe que existem N possibilidades e benefícios dentro do aplicativo, mas de algumas coisas, de repente, se substituídas no sentido de humanizar, eu acho que é um ganho. Exatamente. E aí a gente vem para aquele princípio dos indivíduos e interações. Então, por que eu vou colocar as pessoas para... E a gente pensa também nos processos, né? No eliminar etapas. Por que eu vou eliminar etapas e reduzir custos? Por que eu vou gastar dinheiro com um aplicativo que me traga, além da agenda, que me traga uma funcionalidade para as pessoas fazerem reclamações, para as pessoas postarem feedback, isso e aquilo, se eu posso fazer um quadro que é mais barato, é mais simples. E este quadro, ele vai suprir a minha necessidade, as pessoas vão ter menos passos, porque elas vão estar passando em frente ao quadro, vão parar ali e colocar um post-it. No aplicativo, ela vai ter que abrir o aplicativo, ir até a área de registrar a informação, colocar. Outra coisa, o quadro físico, além de toda essa humanização, de você mostrar que você está ali interagindo com a pessoa, ele acaba sendo um incentivo muito maior do que o aplicativo. Lá no app, a pessoa pode nem usar essa funcionalidade, mas o quadro está ali no meio. E aí você tem aquele outro princípio do visibilidade, transparência. Sim. Lá no aplicativo, talvez, só a organização fique sabendo do que estava ruim, do que já foi feito. Mas ali você está dando visibilidade, você está mostrando para todo mundo, gente,
isso aqui estava ruim, vocês reclamaram e a gente agiu e resolveu dessa forma. Isso. Acho esse aspecto da transparência também um ponto super a favor. Exato, então a gente que tem nesse evento, mas que todo o processo ágil dentro do princípio de dar esta visibilidade do todo, ele promove essa transparência, né? Isso é muito importante dentro da cultura que nós estamos entrando agora, então só reforça também. Exatamente. A mentalidade de descoberta é você mostrar para o seu time que o erro ele não é ruim. E aí isso traz a cultura da experimentação, isso estimula a criatividade. Por quê? Porque você vai experimentar, você vai aprender rápido e você vai experimentar de novo. E quando você está inserido num ambiente tradicional, onde o erro é visto como algo muito ruim, onde o erro faz com que você seja visto como incompetente, como a pessoa que falhou, com que você seja apontado, você talvez esteja podando a criatividade das pessoas e talvez você esteja se privando de fazer algo inovador, porque as pessoas têm medo de errar. Sim. Então, a agilidade traz essa mentalidade da descoberta. E de, sim, errar é permitido, porque se a gente não errar, a gente não vai acertar. O importante é aprender com esse erro. É interessantíssimo isso, né? Você falou no final que você participou, foi a primeira vez que você participou numa retrospectiva ágil, né? Que é o termo que, que se daria dentro da gestão de projetos as lições aprendidas. Né? E que tem essa conotação também de lavagem de roupa suja, né? Onde você observa e faz aquele grande brainstorming de tudo que aconteceu de positivo, negativo, o que pode ser melhorado, o que vai ser feito de diferente, coisas que precisam ser medidas a partir dali. Mas a diferença entre as lições aprendidas e a retrospectiva ágil é justamente o fato dela acontecer de forma tão aberta. Eu acho que as lições aprendidas, por mais que elas aconteçam e poderiam acontecer, eu participei de algumas em reunião, elas ficam muito dentro da história da documentação de novo. Sabe? Muitas vezes ela é um documento que passa de mão em mão e não tem aquela interação e aquela discussão como uma troca efetiva para que haja uma resolução a partir dos problemas que foram apresentados ou dos pontos muito positivos que podem ser aprimorados para o cotidiano, seja da empresa ou de um evento. E quando você tem, dentro da perspectiva da retrospectiva, você tem essa eminência de que você está fazendo isso de forma colaborativa e presencial. Diferente do que a gente tinha nas lições aprendidas, que sim, poderia acontecer numa reunião de brainstorming, mas ela, via de regra, era muito mais um documento compartilhado do que necessariamente algo coletivo. Né? Quer dizer, não é que ela não deixasse de ser coletivo, mas ela partia da composição da soma das partes. Sim. Né? A nossa retrospectiva de time ali na Criativa é abrir o coração. Sim. É abrir o coração. Realmente é um momento muito aberto. E um outro benefício que eu acho que é super relevante é o da melhoria contínua das entregas, do processo, do time. Você está sempre focado na economia de tempo, né, no fazer mais gastando menos, rever o tempo inteiro a forma como você faz as coisas. Não é uma cultura comum nas empresas, né? Geralmente o que você vê é: mas a gente sempre fez assim e deu certo. Tá, você sempre fez assim e deu certo, mas será que você não pode fazer de uma forma melhor, com menos etapas, uma forma que seja mais prática? E a gente está sempre fazendo isso. A cada entrega, a gente está sempre revendo o processo e trazendo uma melhoria para ele. E isso é super importante, porque você, o tempo inteiro, você consegue entregar valor. Por exemplo, quando você tem essa visão, né, do entregar valor, do economizar tempo e etapas no processo, eu tenho um exemplo muito típico, que é quando um fornecedor liga na empresa. Aí ele vai ligar para saber se uma fatura foi paga, ou para saber com quem ele pode falar, porque ele quer mandar uma proposta para o evento tal, ou se a proposta dele já foi analisada e já tem resposta.
E aí, no geral, o que acontece é a pessoa que atende o telefone, geralmente uma telefonista, uma recepcionista, ela vai dizer, o fulano tá em reunião. Tá, mas você não pode me dar essa informação? Não, é só com fulano. Poxa, por que é só com fulano? A informação tá lá no Trello registrada. Entra lá no Trello, vê essa informação e fala pro fulano. Ele não vai precisar ligar trocentas vezes até a pessoa que teoricamente teria a resposta possa atendê-lo. Dê a resposta, entregue valor para o seu fornecedor também. Então, essa é a visão. É a visão da colaboração e de reduzir processos, etapas. Por que precisa falar com a Luciana se eu tenho a resposta que a Luciana vai dar? Né? E essa não é uma cultura comum. Eu vivo vendo isso no mercado e eu fico, gente, mas... Né? Por quê? Por que fazer isso? Por que dificultar o que pode ser simples? E essa é a visão que a gente traz. Então, por isso que eu gosto muito de falar assim, tem muita gente falando na internet, principalmente agora na pandemia, agora no ramo de eventos, eu tenho visto algumas pessoas falando, porque eu uso Kanban, porque eu uso Scrum, eu sou ágil. Não, ser ágil vai muito além. Ágil é cultura, é mindset. O Kanban, o Scrum, ela é uma abordagem que ela vai te ajudar, né, a vivenciar essa mentalidade. Mas o primeiro passo para você ser ágil mesmo é você entender que não tem separação em quem pensa, quem executa, não tem o todo-poderoso que manda e os mortais executam. É um ambiente colaborativo, é um ambiente que todo mundo tem voz, é uma grande comunidade, que todo mundo participa, que todo mundo tem visibilidade. Né? E eu tô bem empolgada com isso e com esse derrubar de muros. Eu acho que isso facilita muito a vida de todos nós, principalmente na área de eventos, onde as pessoas tendem... Agora eu acho que isso também está caindo, mas as pessoas tendiam a gostar de estarem sufocadas e sobrecarregadas. E é uma luta o que a gente faz, né? E eu acho que essa concepção tem mudado, as pessoas têm buscado a fazer o que ama, entendendo que é possível fazer de forma planejada, organizada, fluida, tranquila, com leveza, sem estar matando e morrendo, porque a gente lida com o imprevisto necessariamente, ou porque a gente precisa ter uma bagagem, uma cartola mágica para solucionar problemas, mas que até isso pode ser feito de uma forma muito mais tranquila do que se pregava, né, e do que se vivia. Então, eu tenho adotado muito isso para mim, tentado disseminar essa mentalidade de que é possível você ter uma visão 360 e derrubar alguns muros e apesar de ser muita coisa em cada função, em cada atividade, mas eu acho que cada vez mais os profissionais precisam se tornar completos e não, como é que eu vou dizer, pequenos especialistas de cada área. Quando eu digo não é de tipologias, mas eu estou falando dentro da concepção de um projeto como um todo, como é que você só recebe para poder operacionalizar, se você não tem entendimento do que aconteceu antes. Ou aquele cara que tem toda uma concepção de projeto e criatividade, mas ele não conhece nada da operação em si. Então, às vezes, ele começa a elocubrar coisas que não são factíveis, porque ele não tem conhecimento da produção na prática. A gente sabe que existem atividades, né, funções diferentes, o estrategista, o produtor, enfim, às vezes até quando a gente passa para o cara que só estuda, né, como a gente chama o eventólogo, ou o cara que só faz comunicação e marketing, que o povo já está chamando de eventeiro. Enfim, a gente tem visto aí várias tipologias, mas não tem como você fugir de uma visão do todo. E aí, novamente, essas metodologias te dão suporte para você conhecer a fundo o projeto que você está e poder compartilhar isso com a sua equipe. E eu acho isso formidável, essencial para o mundo que a gente está vivendo, para ser produtivo e ser mais feliz, mais de bem com o que a gente faz, viver bem, poder oferecer o nosso melhor, né? E ser bem remunerado por isso, porque você tem uma entrega efetivamente de qualidade. Verdade. Então, eu acho que é uma grande contribuição. É verdade. Dentro disso que você falou,
eu penso nessa questão do especialista, né? Quando a gente pensa num time ágil, a gente pensa num time que ele é multidisciplinar. Então, a gente tem pessoas com várias especialidades trabalhando em conjunto dentro de um time. E aí, um outro ponto que você falou sobre aquela mentalidade das pessoas de gostarem de estar sobrecarregadas, de estar com muito trabalho dentro da nossa área. Isso já foge totalmente do Kanban, por exemplo, porque se você fala que você usa Kanban, você bota as suas tarefas ali na parede e você tá com uma pessoa sobrecarregada, outra não, tem uma pessoa que fica ali séculos com um monte de trabalhos em progresso, outros não, você não faz uma análise desse fluxo do seu quadro, você não está praticando Kanban, você só está botando um monte de papel ali para saber as tarefas que você tem que executar. Mas você não está analisando o seu processo, você não está verificando quem está sobrecarregado, quem não está, como é que está a fluidez disso, então você não está fazendo Kanban. E aí eu não estou falando nem da metodologia em si, porque a gente vê muita gente, como a gente falou, né, Kanban e Scrum acabaram ficando muito populares, mas é uma mudança de mentalidade. Uhum. E a agilidade pode ajudar a gente em transmutar essa mentalidade de uma forma mais tranquila. E produtiva, e mais funcional, e com mudanças que são, como é que eu vou dizer, pequenas, mas práticas na vida real, né? Então, isso é muito bacana, e eu queria, inclusive, te pedir, até para a gente encerrar pelo tempo, que você indicasse livros ou fontes de pesquisa. Eu sei que tudo é googável, eu sempre digo isso, sabe? É só uma questão de interesse, as pessoas vão buscar, mas eu acredito também que é sempre muito bacana quando você pode ouvir de quem está ali com a mão na terra, aprofundado no negócio, quais são as melhores indicações de livros, de cursos, para que as pessoas possam aprofundar os conhecimentos e familiarizar em práticas que, enfim, estejam dentro dessa cultura ágil. Uhum. Bom, eu indico primeiro que as pessoas que querem entrar para a cultura ágil comecem a estudar sobre Lean. Ótimo. E aí, Lean, pesquisa no Google, tem muitas fontes. Então, eu acho que essa coisa da pesquisa, ela é interessante porque vão vir muitas fontes e muitas informações. Eu acho que Lean é o começo. Por quê? Para a pessoa começar a ter aquela mentalidade enxuta. Sim. De pensar é muito, até como dica aí, complementar, vem muito mais material se colocar Startup Lean. Porque né? Porque é uma coisa Sim. que vem muito da cultura de startups, então com certeza vai aparecer muita coisa dentro dessa linha. Isso, tem a startup enxuta, modelo Toyota, enfim. Estudar sobre Lean, eu acho que é super interessante. Para quem quer começar a pensar no Scrum, tem um livro que ele é bem antigo, mas é um livro interessante e é um livro que você consegue baixar o PDF gratuito. Scrum e XP direto das trincheiras. É uma outra metodologia que ela... XP é um outro... é bom, né? É uma outra metodologia que é pouco disseminada. As pessoas, como eu disse, né, ficam muito em cima do Scrum e do Kanban, mas o XP é o Extreme Program, né? Exato, é isso que eu ia falar. Assim, o Scrum e o Kanban, eles são muito populares porque outras áreas acabaram adotando. O XP, como ele trabalha com foco muito dentro da TI, ele acabou não se popularizando em outras áreas, né? Isso. Mas ele é muito bacana, indicado para pequenas equipes, porque ele tem valores que eu acho que eles são muito alinhados com equipes menores, que além da questão da simplicidade que norteia tudo, a questão da coragem, né? De você ser proativo no fazer, no pedir desculpas, mas não pedir permissão, mas digamos assim. Esse livro é legal porque ele traz o Scrum com uma linguagem muito simples.
Eu acho que é super interessante. Uma outra coisa que eu recomendo é o blog de uma empresa chamada Knowledge21. Se pesquisar como K21, consegue encontrar. Eu gosto muito do blog deles. Não é porque eles são meus clientes, não, mas eu gosto muito do blog deles. Então tá, hein? Então tá bom. Eu gosto muito do blog deles, porque tem muitos artigos legais, com uma linguagem muito simples, uma linguagem que pessoas que não são da TI conseguem entender. Então eu gosto bastante. Eles têm muito conteúdo, assim, o blog deles tem muito conteúdo interessante. Outra fonte que eu acho super interessante é da Uniágio, que é Ana Soares, que está à frente da Uniágio, que ela traz também uma linguagem da agilidade muito adaptada para qualquer pessoa. Então, ela trabalha uma linguagem muito acessível, porque às vezes a gente vai atrás de conteúdo sobre isso e a gente vê uma linguagem tão técnica, mas tão técnica que às vezes a gente não entende, né? E lá na Uniágio, essa Ana, ela traz uns conteúdos com uma linguagem muito clara. Eu acho que é bem interessante. E por fim... E aí faz o jabá, amiga. E por fim... eu lancei 2 cursos que vão trazer os fundamentos, os primeiros passos para uma adoção ágil, só que é o primeiro no mercado que é totalmente focado no planejamento e organização de eventos. Então, eu vou falar a linguagem do organizador, a linguagem do produtor. Os exemplos vão ser para o nosso dia a dia de eventos, afinal, eu vivencio isso há 7 anos, então eu tenho muita experiência prática de aplicação desses métodos, né? E eu acho que isso é super interessante do que você ir para um curso que vai trazer de forma muito geral e aí quando você for aplicar no seu contexto, você vai bater cabeça em um monte de coisa que eu já bati. Já fiz vários ciclos, já aperfeiçoei e hoje eu já tenho, né, uma experiência um pouco mais madura para compartilhar, né, dessas técnicas aplicadas ao meu cenário, ao meu contexto de eventos. Bom, e que vale, como você colocou, não só para quem é organizador, ou produtor, ou dono de empresa de eventos, mas qualquer pessoa que, de alguma forma, lide com os eventos de uma forma, seja porque tem uma empresa, porque planeja, ou porque dentro da empresa na qual trabalha é o gestor do setor de eventos. Eu acho que é válido para qualquer profissional que, de alguma forma, esteja Exatamente. Dentro do nosso universo. E a gente vai deixar na descrição do episódio, sempre tem lá a informação do convidado com o link de onde te achá-lo, mas não perde a oportunidade de dizer no LinkedIn, no Instagram, como te acha, para poder conhecer os cursos. No Instagram pode me procurar como Lu M. Dias Rocha. E no LinkedIn... no LinkedIn eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. Bom, vai estar na descrição do vídeo, gente. Vai estar na descrição do episódio. Mas assim, acho que se botar Lu, é pra Lu Moraes. Ela tá institucional, tá Luciana Moraes. Mas pronto. Então eu acho que fica a dica aí para todo mundo de como começar, para se familiarizar com o conteúdo e fazendo sentido, e eu acho sinceramente que em algum momento vai te tocar, tem as opções do curso, que eu sempre digo que é uma forma de você ser mais ágil. É você encontrar informação sistematizada para alguém que passou por aquilo e é capaz de te mostrar o caminho das pedras de uma forma muito mais aplicada e mentorada, né? Sendo possível trocar informação com alguém que efetivamente tem como contribuir porque vivenciou. É diferente de você dar um Google, é um caminho, mas é diferente de você dar um Google ou de você comprar um livro. Então, reforçando a dica. Lu, mais uma vez e sempre, muito obrigada por estar conosco. Você é uma querida, eu troco muita informação, a gente sempre tá aí na resenha de tudo que acontece no universo, independente de métodos ágeis ou não, mas a gente tem buscado fazer muitas trocas aí, isso é maravilhoso, é uma dessas conexões que ficaram fortalecidas graças à pandemia.
E este foi o episódio número 5 do Meetingcast. Seu tchau, Lu, para minha audiência. Tchau, Sinara. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha paixão por esse universo da bagunça organizada. Adorei esse tema. Anarquia organizacional, hashtag me representa. E aos meus ouvintes, a sua opinião sobre esse episódio é muito importante, e a sugestão de assuntos e de outros convidados também é muito bem-vindo. E para isso, sempre entre em contato com a gente através das redes sociais, no Instagram e LinkedIn, ou através dos comentários nos canais que possuem essa possibilidade. Um beijo e eu vejo vocês até o próximo episódio.